Reforma ou confisco? O governo encaminha ao parlamento a sua proposta de reforma, mas nem bem enviou, já está havendo controvérsias. Uma reforma pífia, uma reforma populista, uma reforma que não resolve os problemas do Brasil. O Brasil fala em reforma desde 1960, com Jango Goulart. A base política do Jango, em seu governo, eram as reformas de base necessárias para o país. A reforma agrária, a reforma bancária, a reforma da educação, a reforma trabalhista. Bom, Jango foi deposto, assume os militares, que começa com a reforma tributária, que também fazia parte do programa de Jango, que era das reformas de base. Introduziu o Fundo de Garantia com a eliminação do Instituto da Estabilidade do Trabalhador, ou seja, fez algumas alterações no campo trabalhista, criou o BNH como sendo um banco para resolver o problema da falta de habitação no Brasil, que depois no final virou um banco para financiar casas de alto luxo. Após o período militar, o governador Sarney fez a reforma bancária, que transformou o Brasil num país líder no sistema bancário. Países copiam o sistema brasileiro, que é um dos mais eficientes, e só. Collor fez apenas o processo de privatização, a abertura do processo de privatização. Fernando Henrique não, entrou duro com o processo de reformas, inclusive criou um ministério chamado Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Porque, na verdade, a reforma tributária não vai resolver o problema do Brasil. O que primeiro precisa ser feito é verificar o tamanho do Estado brasileiro. Porque não é possível manter um Estado do tamanho do Brasil, com a influência do governo na economia brasileira, sem uma política agressiva de cobrança de impostos. E um outro aspecto que a sociedade não percebe, que no passado as crises econômicas eram resolvidas com os pacotes, que nunca deram certo, mas também com o aumento dos impostos. Fernando Henrique, quando assumiu o governo, assumiu com 25% do PIB dos impostos, entregou ao Lula com 32% e o Lula entregou para a Dilma e a Dilma entregou-nos com quase 40%. Ou seja, todos os problemas brasileiros foram resolvidos com o aumento de impostos. Então agora a situação é a seguinte, não existe como mais aumentar impostos. Veja a sociedade quando se fala em CPMF. Não existe possibilidade. O que precisa é diminuir o tamanho do Estado, diminuir as despesas do Estado. O Estado não aguenta, não tem como sustentar um governo que não tem mais aonde buscar dinheiro. Então, a primeira reforma que deveria ser feita seria a reforma do Estado. No governo Fernando Henrique, o MARI, né, Ministério da Administração e Reforma do Estado, simplesmente não teve um processo em andamento no Congresso Nacional, porque tudo que era necessário do Poder Legislativo ia para o esquecimento. Como a reforma da Previdência ficou 25 anos no Congresso. Fernando Henrique tentou, fez uma reforma pífia, o Lula não fez, porque não tinha interesse em fazer. E agora, no governo Temer, a reforma foi feita e nós chegamos à triste conclusão que com a pandemia, todos aqueles benefícios que a Previdência Privada ia nos trazer se perderam.
A reforma da educação foi feita. Quem é que fala em reforma da educação? Alguém da sociedade viu alguém falar sobre a nova reforma da educação? Um ministro da educação totalmente apagado. A questão da pandemia, o governo não tem um projeto sequer para resolver essa questão do hiato que essas crianças vão ter na sua formação. Ou seja, não existe nada nesse sentido. Então, o Brasil de reforma aprendeu a só fazer remendos.